Você não vai acreditar no destino dos crânios de Lampião e Maria Bonita. Prepare-se para conhecer uma das histórias mais misteriosas, polêmicas e sombrias do Brasil. Sim, os lendários cangaceiros ainda estão entre nós. E podem estar chegando na sua cidade muito em breve. Depois de décadas de desaparecimento, os crânios de Lampião e Maria Bonita, figuras icônicas do cangaço, reapareceram em um local surpreendente. A tradicional Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Mas o que eles estão fazendo lá? E por que tanto segredo ao redor disso? Mistério, sigilo e uma jornada pós-morte inacreditável. Desde 2022, os restos mortais do casal estão sob análise científica. DNA, tomografias, reconstituição digital. Tudo isso acontece dentro de um pacto de silêncio. Nenhum pesquisador pode falar. Nenhum detalhe é revelado. A bisneta dos cangaceiros, Gleuze Ferreira, é quem representa a família e carrega o fardo e o direito de preservar ou revelar o que ainda está escondido. Mas essa história macabra começa muito antes, atravessando o São Francisco. Sem corpo, só cabeças. Em 1938, após serem assassinados numa emboscada em Angico, SE, Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros tiveram as cabeças cortadas. Os corpos foram abandonados. As cabeças, transportadas em latas com água, sal e cal, fizeram uma verdadeira excursão fúnebre pelo Nordeste. Foram expostas como troféus, arrastadas por cabelos diante de multidões, estudadas por médicos e, décadas depois, abandonadas em um porão de IML, onde chegaram a ser roídas por ratos. Do cemitério ao porta-malas de um palio em 2002, a família decidiu exumar os crânios do casal, que estavam enterrados no cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. A cena: um Fiat Palio transportando os crânios do rei e da rainha do cangaço no porta-malas. De lá, desapareceram novamente, até reaparecerem silenciosamente na USP em 2022. Estou com as cabeças do vovô e da vovó. Essa frase surreal foi ouvida por um médico historiador em 2002, quando uma neta do casal ofereceu a ele a chance de ver os crânios pessoalmente. Ele não pensou duas vezes. Ao chegar, encontrou as peças sobre um pano branco lado a lado no quintal da casa. Era como observar múmias reais do Brasil profundo. É legal guardar ossadas? Sim. Segundo especialistas, não há ilegalidade no ato da família em preservar os restos mortais. Mas isso não impede que o tema gere controvérsia, inclusive sobre uma possível exposição pública. Afinal, exibir ossos humanos, ainda mais de forma itinerante, vai contra uma tendência mundial de repatriação e respeito a restos mortais de povos marginalizados. O que vai acontecer agora? Enquanto estudos avançam sob total sigilo, a família planeja uma grande exposição nacional. O objetivo? Recontar a história do cangaço com base científica e visual. Os crânios serão reconstituídos em 3D e possivelmente percorrerão museus pelo Brasil. Mas será que devemos mesmo expor essas relíquias humanas? A resposta está em debate, mas o interesse só cresce, nos streamings, no cinema e, claro, aqui no canal. Se você quer saber mais sobre os segredos do cangaço, as histórias proibidas de Lampião e Maria Bonita e os bastidores desse Brasil que nunca te contaram, inscreva-se agora, ative o sininho e prepare-se. A saga está só começando. Hoje não consigo entender o sentido de se expor restos mortais como se fossem troféus, diz Ana. É preciso pensar no valor simbólico, na memória dessas pessoas e em como isso impacta os descendentes. Apesar das críticas, o Azimadia, ideia da exposição itinerante com os crânios de Lampião e Maria Bonita, segue em pauta. E segundo Gleuze Ferreira, será feita com todo o cuidado ético e histórico. Não se trata de um espetáculo mórbido, afirma. É uma tentativa de reconectar o Brasil com um capítulo importante e muitas vezes mal interpretado da nossa história. Essa tentativa de ressignificação esbarra em dilemas morais, debates jurídicos e sentimentos familiares. A exposição, se confirmada,
não apenas trará à tona os restos de duas figuras emblemáticas, mas reacenderá discussões sobre violência, justiça, cultura popular e como a história brasileira lida com seus heróis e vilões. Enquanto isso, os crânios repousam silenciosamente entre paredes acadêmicas, à espera do momento em que, mais uma vez, estarão sob os olhos do público. Agora, não mais como troféus de guerra, mas como relíquias de um tempo que ainda pulsa no imaginário popular. E você? Já tinha ouvido falar desse lado sombrio da história do cangaço? A trajetória dos crânios de Lampião e Maria Bonita é um lembrete de que o passado está mais presente do que parece, e de que, mesmo décadas depois, ainda há muito a se revelar. Fique com a gente para mais histórias surpreendentes como essa. O sertão ainda tem muitos segredos a serem contados. Enquanto isso, os crânios repousam silenciosamente entre paredes acadêmicas, à espera do momento em que, mais uma vez, estarão sob os olhos do público. Agora não mais como troféus de guerra, mas como relíquias de um tempo que ainda pulsa no imaginário popular. O que está em jogo não é apenas a exibição de ossadas, mas o modo como escolhemos lembrar nossa história. O cangaço, por décadas tratado como sinônimo de banditismo, vem sendo reavaliado por historiadores, sociólogos e artistas. Hoje, há quem veja Lampião e Maria Bonita não apenas como criminosos, mas como figuras que desafiaram a ordem social imposta pelos coronéis e denunciaram com suas próprias armas as injustiças do sertão. Mas essa visão encontra resistência. Há quem diga que romantizar o cangaço é ignorar a violência cometida, que não se pode esquecer os ataques a cidades, os saques, os assassinatos. De um lado há quem os chame de justiceiros, do outro de assassinos. E no meio disso tudo, uma pergunta continua viva. Qual é o limite entre o mito e a verdade? No fundo, essa é uma disputa por memória. Quem tem o direito de contar a história? Os livros escolares, que durante anos os trataram como vilões. Os descendentes que pedem respeito e dignidade aos restos de seus antepassados? Ou os museus, que argumentam que preservar e expor essas peças é parte do papel de manter viva a história? A discussão sobre os crânios de Lampião e Maria Bonita escancara um dilema maior. O Brasil sabe lidar com sua própria história? Sabemos honrar nossos mortos sem transformá-los em espetáculo? Ou ainda insistimos em repetir um passado marcado pela violência simbólica, pela apropriação e pelo silenciamento? Enquanto as decisões não são tomadas, a exposição segue em planejamento. Promete ser itinerante, educativa e buscar um equilíbrio entre ciência e memória. Mas será suficiente? A ferida deixada por essa história, com cabeças exibidas em praça pública, com décadas de exposição em potes de vidro, com o silêncio forçado dos familiares, ainda sangra. No sertão, onde o nome de Lampião ainda ecoa entre os mais velhos, a lembrança do cangaço é passada de geração em geração. Uns falam com orgulho, outros com temor. Mas todos sabem, a história do Brasil não pode ser contada sem ele, sem ela, sem eles. E enquanto muitos visitam museus para ver relíquias de outros países, talvez esteja na hora de olharmos para as nossas próprias, de compreendermos que nossas histórias, por mais duras que sejam, também merecem ser lembradas, com dignidade, com contexto, com respeito. Porque no fim das contas, os crânios de Lampião e Maria Bonita não são apenas ossos, são símbolos de uma época, são ecos de um país profundo, desigual, sofrido, mas também resistente. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário, compartilhe essa história e se inscreva no canal para mais conteúdos que mergulham fundo na alma do Brasil. Aqui o passado vive e fala. Até a próxima.